E aí, galera do oitavo ano, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você tá vendo o meu vídeo. Ah, vamos lá. A gente vai ver o capítulo 8. Fala sobre a independência das 13 colônias norte-americanas, tá? Antes de começar de fato o vídeo, eu gostaria de pedir para os senhores que, caso não tenham colocado o nome nos comentários dos vídeos anteriores que os senhores já viram das outras aulas, antes de começar esse vídeo, vocês vão lá nos meus vídeos, nos vídeos da galera que vocês não colocaram o nome e vão colocar o nome, certo? É importante. Ah, sei lá, Júlio César, coloca lá Júlio César. Júlia Arandas, coloca lá Júlia Arandas. Luiz, coloca lá Luiz, entendeu? Giovana, Maria Eduarda, Yasmin, Heitor, Hector, entendeu? Coloca aí de todo mundo. Então, antes de começar meu vídeo, coloca lá, tá? Nós vamos estudar, e aí a gente vai abrir a página 160 do livro, tá? A gente vai ver as 13 colônias americanas, como que foi, como se deu o processo exatamente de independência dessas colônias. A gente tem que lembrar que a gente está falando do século XVIII. Esse processo, que é conhecido como Revolução Americana ou Independência das Colônias, certo? É o primeiro fato histórico que tem como base as ideias iluministas, que nós já cansamos de ver dessas ideias iluministas. E a gente fala sobre a garantia da propriedade privada, a gente está falando sobre liberdade econômica, a gente está falando sobre liberdade de expressão, certo? Então a gente tem que entender o seguinte: quando houve a colonização, a gente viu as colônias do norte e colônias do sul, lembra? Nós temos dois tipos de diferenças dessas colônias. As colônias do norte são umas colônias mais abertas, aí eu falo de pensamento, as colônias do sul são mais fechadas de pensamento, são mais tradicionalistas. A gente está falando de uma economia voltada de plantation, entendeu? Então as colônias do norte elas vão se destacar por serem mais liberais e as colônias do sul mais preconceituosas. Lembra que eu falei? E são exatamente as colônias do sul que a gente vai entender todo esse contexto. Tá? Então, as ideias iluministas vão ser importantes, vão ser extremamente importantes. A gente vai marcar a razão e o progresso na página 160, o parágrafo que começa a razão e o progresso, e escrever importante, certo? Pode marcar esse parágrafo todo. Depois, assim a Revolução Americana que ocorreu antes mesmo da Revolução Francesa, e aí vocês marquem esse parágrafo e escrevam início, tá? Uma coisa, a gente vai primeiro ver esse capítulo todo, eu vou explicar ele todo, e só no segundo vídeo eu vou fazer todas as atividades, tá? Então a gente vai primeiro focar aqui no conteúdo para depois fazer as atividades com calma, tranquilo? Ok. A gente vai ali para a página 161 e vai marcar o segundo parágrafo, que tá assim: precisamos lembrar que a colonização das 13 colônias, a gente vai marcar esse parágrafo e escrever características. Por quê? Nós estamos falando da colonização quando a galera veio para cá, de uma galera que estava fugindo de guerras, né, de perseguições religiosas. Aí a gente tem aí os calvinistas, os puritanos e os anglicanos. A gente tá falando de uma galera que já tem uma mentalidade diferente, que já tem uma mentalidade formada, certo? Não é do Estado que cresce. São as pessoas que vêm primeiro, depois com as suas ideias, certo? Nós temos um tipo de colonização diferente aqui. É uma colonização que vem com ideias. Então, por isso que a independência dos Estados Unidos ela vai ser tão importante e vai ser uma das primeiras que vai acontecer aqui no continente americano, tá bom? Vamos lá. A gente tem um quadrinho que aí fazendo referência aos calvinistas, aos puritanos e os anglicanos, que são as três religiões importantes da Inglaterra nesse aspecto aí, tá? O anglicano a gente sabe que é o Henrique VIII, tá? Os puritanos, eles derivam dos calvinistas, que é do João Calvino, que ele acreditava que havia uma predestinação, ou seja, as pessoas já nasciam salvas ou condenadas, né? A questão da interpretação livre da Bíblia, só que eles tinham uma ideia do que é puro, por isso que vem do puritanismo, tá? Mas, ao mesmo tempo, esses puritanos, eles eram adeptos e fortemente da ideia do capitalismo, ou seja, que as pessoas poderiam adquirir os seus bens de uma forma lícita desde que trabalhassem para isso, tá? Então, eles vão ser adeptos ao capitalismo, aos meios de produção. Vulgo que a gente chama, Julia Arantas, burgueses, não é? Muito bem. E aí, a gente vai marcar aí na página 161, certo? Os puritanos seguindo as ideias calvinistas. E aí vocês vão marcar todo esse parágrafo. Desculpa que eu baixei aqui que estava sem chegar. Vou marcar todo e escrever capitalismo. Marca ele todinho e escrevam capitalismo, tá bom? A gente passa para a página 162. A página 162, a gente tem aplicando o assunto.
vocês vão puxar uma setinha e escrever se liga. Porque aí tem uma menção ao primeiro presidente norte-americano negro, que é o Barack Obama, certo? Ele ficou 2 mandatos aí como presidente nos Estados Unidos. Dá uma lidinha nele, porque ele vai falar sobre o discurso de posse e o juramento que ele fez, tá bom? Depois a gente vai para a página 163. A gente vai para a página 163 e tem curiosidade. Também vai puxar uma setinha e escrever se liga, tá? Puxa uma setinha e escreva se liga. A gente tem aí a diferença, tá? Eu vou até ler aqui, ó. É importante lembrar que, diferentemente das colônias do norte e do centro, as do sul tiveram uma colonização baseada no latifúndio, na monocultura, no trabalho escravo e no sistema de plantation. O sistema de plantation é o quê? Ah, eu vou produzir esse tipo só milho, é só milho. Mas no caso do sul aqui é tipo, é só algodão ou só tabaco, entendeu? Então vocês vão grifar não, puxar uma setinha e escrever se liga, tá bom? Beleza? Vamos lá. A gente vai pular para a página 165. Todo mundo tá cansado de saber que França e Inglaterra eram inimigos. Inimigos mesmo. Tipo, um queria ver o mal do outro na questão política, social e econômica. Eles se odiavam. Eles participaram no período a Guerra dos 7 Anos, na Idade Média. Os ingleses, eles acabaram aí se tornando vitoriosos, né? Acabaram com os franceses. Mas não vai dar um prestígio, assim, muito relevante economicamente, porque eles vão endurecer as regras colocadas para as suas colônias, no caso aqui dos Estados Unidos. Então, eles vão criar medidas e leis para endurecer e conseguir ascender economicamente, tá? A gente vai marcar aí, ó, o primeiro parágrafo da página 165, tá assim: a França e a Inglaterra. A França e a Inglaterra travavam grandes disputas desde o período medieval. A gente vai marcar esse parágrafo e escrever importante, tá? E aí vem as leis que eu vou falar para você. A lei do açúcar é uma lei que fazia menção que só, por exemplo, os colonos norte-americanos só poderiam comprar o açúcar exatamente da Inglaterra. É uma ideia de pacto colonial. O que é o pacto colonial? É quando você compra e vende exatamente para a metrópole. Ou seja, aqui no caso do Brasil, por exemplo, a gente tem o Brasil, ele vai comprar e vender exclusivamente para Portugal. No caso dos Estados Unidos, ele vai comprar e vender exclusivamente para a Inglaterra. Não pode haver uma relação econômica com outros países. É nesse sentido aí. Então, no caso do açúcar, a gente vai marcar a lei do açúcar. Cobrava uma taxa adicional sobre o açúcar, vinho, café e outros produtos, tá bom? Marca aí. Vamos marcar agora a lei do selo. Lei do selo de 1765, tá vendo aí? Marca também. Não precisa escrever nada, é só marcar. Obrigava o selo real em produtos e documentos. Então, qualquer produto e documento que fosse translado, né? Feito ali nos Estados Unidos, né? No caso das colônias, das 13 colônias, deveria ter esse selo que era cobrado e era caro. Então, a gente está falando sobre a lei do açúcar, a lei do selo e a lei de Townshend, ou os atos de Townshend de 1767, que a gente vai aumentar as taxas, os preços de produtos como chá, como vidro, o papel, entre outros. Então, tá vendo que a gente só tem lei aí de aumento de produtos, de impostos que vão ser cobrados em relação a isso? Não para por aí, tá? A gente tem lá na página 166 a lei do chá. Essa lei do chá, ela vai criar outra taxa para comercialização e monopólio do comércio exclusivo para a Companhia das Índias Orientais. Essa companhia é uma empresa que pertencia exatamente à Inglaterra. Então, a gente está falando, por exemplo, assim, o chá que era, sei lá, de hortelã, vamos pensar assim, produzido aqui nos Estados Unidos, sei lá, Las Vegas, um exemplo aqui. Ele tinha que ser, quando ele fosse comercializado internamente, ele deveria subir. Olha só que absurdo, o preço dele iria subir, então ia dar ruim. E a galera começou a ficar indignada, falou, gente, que tanto de lei é essa? Que tanto de lei absurda é essa, pelo amor de Deus? Isso tá muito errado. Então vai ter um fato aí conhecido como Festa do Chá de Boston. A galera a galera que eu falo, os colonos, tá? Que vão ficar revoltados. Eles vão se vestir, caracterizar de índios, invadir um navio que vai estar no porto de Boston e jogar todo o carregamento de chá ao mar. Olha só que palhaçada, né? E aí a Inglaterra vai ficar possessa. Gente, olha o tanto de chá que eu perdi nesse mar. Meu Deus do céu, olha o prejuízo. E aí, obviamente, os ingleses, eles vão fazer uma punição para isso, vão criar outra lei,
que é a chamada Lei dos Intoleráveis. Antes de eu falar dessa Lei dos Intoleráveis, a gente vai marcar na página 166, 166, o parágrafo começa assim, ó. Dentre as reações que antecederam a luta pela independência, pode marcar ele todo e escrever motivo. Dentre as reações que antecederam a luta pela independência, marca ele e escreve motivo. Lá em cima, na página 66, tem assim, Lei do Chá. E aí vocês vão marcar também Lei do Chá, tá? E a gente vai para a página 167. Na página 167, aí vocês vão marcar o parágrafo todo e escrever em posição, que é exatamente as leis dos intoleráveis, certo? Que é exatamente o fechamento do Porto de Boston, tá vendo aí? Pode marcar ali tudo. Caminho da independência. Pode marcar o parágrafo que começa assim, após esses conflitos, o caminho para a emancipação. Pode marcar aí e escrever primeira tentativa. Por que a gente vai escrever primeira tentativa? Porque nós vamos ter, depois desse acontecimento das leis dos intoleráveis, a gente vai ter dois congressos. O primeiro congresso da Filadélfia, ele acontece em 1774. Esse congresso, basicamente, era uma tentativa de conversar com o rei da Inglaterra, que era o Jorge, para uma possível amenizar a situação dessas leis, que eram taxas absurdas. E a galera estava muito indignada. Só que isso não vai ser possível, tipo, porque o Jorge vai falar assim, gente, sinto muito, sorry, não vai rolar, entendeu? E aí vai acontecer o segundo congresso da Filadélfia de 1776. E aí sim, esse segundo congresso já é com uma pegada, uma ideia de emancipação, de independência. E aí eu destaco alguns personagens históricos, que é o George Washington, o Thomas Jefferson e o Benjamin Franklin, tá? Esses três aí que vão ser primordiais. A gente vai para a página 168 e vai escrever lá, ó, marcar. Diante disso, em 1775, esse parágrafo, diante disso, em 1775, vocês vão marcar o parágrafo todo e escrever segunda tentativa, que aí é o segundo congresso da Filadélfia. E lá embaixo também, características, tá vendo? Nesse congresso, foram criados o exército colonial e uma comissão liderada por Thomas Jefferson. Vocês vão marcar esse parágrafo e escrever características. Para quem não sabe, o Thomas Jefferson ele foi o terceiro presidente dos Estados Unidos, tá? E ele foi responsável por redigir a Carta de Emancipação norte-americana. Ela vai ser feita no dia 12, mas ela só vai ser concretizada, ou melhor, aprovada no dia 4 de julho de 1776. Essa carta ela vai falar sobre a garantia da propriedade privada, sobre a liberdade econômica, mas ela não vai abordar o principal na época, que vai ser a abolição da escravatura, tá? Por que vai se dar? A liberdade vai acontecer, a emancipação vai acontecer em 1776? Não. A carta é redigida nesse ano, tá? Que é até o processo de independência, 4 de julho de 1776, certo? Só que ela só vai ser promulgada depois, porque nós temos uma guerra, gente. E olha só, a França veio lá da Europa, encheu o saco aqui dos norte-americanos. Assim, dos norte-americanos não, dos ingleses. Por quê? Aí eu comecei o vídeo falando que Inglaterra e França eram inimigos. E aí a França ficou muito magoada, né? Porque perdeu aquele conflito da Guerra dos 7 Anos. E aí vai dar um help, vai dar uma ajuda para os norte-americanos aqui. Porque o rei Jorge não vai acatar a essa declaração, que ele vai achar ridícula. E aí nós vamos ter um conflito entre ingleses e os colonos, que são os norte-americanos. A França, obviamente, vai ajudar os americanos, né? Assim como a própria Espanha também vai ajudar, porque ela vai querer, enfim, um pedacinho de terra aqui. E os ingleses vão ficar sozinhos. Essa guerra também, ela vai durar 7 anos. Olha só. Ela acaba em 1783. E aí a gente tem a ideia de um país que sai de uma colônia, que era colonizado. Temos a primeira votação aberta, certo? Com a eleição de uma pessoa civil do próprio país, que é o George Washington. Ele era fazendeiro, ele ajudou no conflito todo e acabou se tornando o primeiro presidente norte-americano, George Washington, tá? E aí a gente vai marcar na página 171. Em 1787 foi promulgada a Carta Constitucional dos Estados Unidos da América, tá? Marca isso aí e escreva uma Constituição. Aquela carta ela foi feita, aí ela só foi promulgada aqui, tá? Em 1787, quando eles de fato conseguiram a sua liberdade. Essa carta da Constituição norte-americana, ela é vigente até hoje. Ele só tem uma. O nosso país já teve 7.
Lá eles só tiveram uma. O que acontece são emendas à Constituição norte-americana, tá bom? E aí a gente marcou isso aí e depois nós vamos fazer as atividades, que é a correção dos exercícios, tá bom? Beijo pra todos, pra quem tá fazendo os mapas mentais marcando, tá bom? Beijo pra todo mundo aí.